tudo bom? Continuando então com este ciclo que hemos comenzado de entrevistar pessoas que já estão na primeira fase da vida corporativa. Hoje temos um exponente realmente interessante, viu? Ele é Thiago Secco. Thiago é um jovem muito interessante e muito, mas muito jovem. Ele passou por várias empresas de primeira linha. Mas vamos deixar que ele nos conte a trajetória antes de começarmos com as perguntas. Que, como já sabem, são perguntas feitas através de nosso e-mail por pessoas muito jovens que estão querendo entender como é aquele primeiro passo. Tudo bom, Thiago? Como que você está? Tudo bem, Garay? Muito obrigado. É um prazer estar aqui contigo hoje e fazer parte dessa sua série que só tem feras participando. Fico muito feliz aí pelo convite e por também poder colaborar um pouquinho nesse ciclo. Imagina, eu que te agradeço. E realmente você não está aqui por casualidade, você está aqui por muito mérito próprio. Mas antes de começarmos com as perguntas feitas pelos interessados do canal, conta um pouquinho qual tem sido a tua trajetória desde que você saiu da faculdade. Legal, Garay. Primeiro, eu demorei um bom tempo para me formar, né? Eu comecei uma faculdade e no meio do caminho eu tive que começar a trabalhar, fui para vendas, eu acabei entrando em vendas por necessidade de trabalhar, né? E, e daí, da saída da faculdade, eu comecei no mercado financeiro, onde eu fiquei alguns anos, passei desde operações para pessoa física, operações para pessoa jurídica, e logo na sequência tive a oportunidade de ingressar no mercado de tecnologia, que eu vou dizer que foi uma grande virada, né, dentro da minha carreira e para minha vida também, né, pessoal, profissional, foi uma virada muito boa. Acho que até eu entrar no mercado de tecnologia eu ainda não tinha me encontrado, né, qual era o segmento que eu ia gostar de trabalhar e acabou que eu me apaixonei pelo segmento de tecnologia e eu me formei um pouco antes de entrar na Oracle. Na verdade, meio no período ali, eu entrei na Oracle, eu estava finalizando os últimos cursos ali da faculdade, e aí de lá para cá eu venho no mercado de tecnologia. Eu comecei trabalhando com soluções de CRM, numa consultoria, foi super legal, conheci muita gente legal, tive a oportunidade de conhecer sobre produtos, as soluções e conversar com bastante cliente. Comecei atendendo a carteira que ninguém quer atender, né? Acho que quando a gente começa numa empresa nova tem um pouco disso, né? A gente pega uma carteira mais desafiadora e tudo. E depois eu acabei indo com uma vontade muito grande, eu tinha muita vontade de ir para o mercado de fabricantes de software, né? E na época surgiu uma oportunidade super legal para ir trabalhar na Oracle com um cara que eu admiro muito, que é o Carlos Amorim, também foi ele que nos apresentou, inclusive, né? Verdade. E dali eu ingressei na Oracle e da Oracle continuei minha carreira no mercado de tecnologia até onde estou e fui mudando de empresa até chegar onde estou hoje. Conta por que empresas você passou, porque não são empresas de pouca importância. Perfeito. Eu entrei na Oracle como consultor de pré-venda sênior na época, cuidando das soluções de vendas, CRM para vendas, né? Configuração de produtos, comissionamento, tudo que engloba, de certa forma, o processo de vendas B2B. Fiquei 2 anos nessa posição como um especialista de soluções, era responsável por responder a RFPs, fazer as análises de aderência, né, entre as necessidades que os clientes tinham e as soluções. E depois de 2 anos eu tinha muita vontade de voltar a trabalhar com vendas, né? Eu comecei o processo de coaching contigo desde essa época, né? Quando eu era consultor de pré-vendas e foi muito esclarecedor, assim, para eu conseguir tomar as melhores decisões ao longo da minha carreira, foi muito valioso, né? E eu diria que você é o grande responsável por eu não ter desistido, né, de trabalhar em grandes empresas, porque demanda muita adaptação, né, dentro da carreira. E dali eu acabei migrando para vendas dentro da própria Oracle, vendi o mesmo portfólio de soluções, até cresci um pouquinho o guarda-chuva, né? Vendia soluções de marketing, de vendas B2B, de e-commerce para alguns segmentos lá dentro. Comecei com healthcare
e airlines, né, linhas aéreas. Depois eu migrei para bens de consumo e varejo, e completei quase 2 anos aí de vendas na estrutura da Oracle. Tiveram algumas migrações, né, de pessoas que a gente conhece, dois líderes que eu sempre admirei muito na carreira, foram dois, inclusive, entrevistados seus, né, o Jorge Toledo e o Mário Tillet, tinham Ah, feito a virada de carreira para a SAP, e apareceu uma oportunidade muito legal de ingressar na SAP para trabalhar ao mesmo tempo com esses dois líderes que eu admirava e admiro até hoje muito, né? E eu acabei embarcando nessa jornada. Então, fiz uma virada para a SAP, onde eu fiquei 4 anos, 1 ano e meio trabalhando com soluções de CX. Depois eu cresci ainda um pouco mais o guarda-chuva, fui trabalhar com o portfólio todo de soluções SAP, ERP, uhum. soluções de supply chain, RH, além, obviamente, do tema de Customer Experience. E trabalhei muito próximo com os canais e parceiros da SAP, que também foi uma oportunidade super legal. Ainda na SAP, toquei no último ano que eu estive com o pessoal, toquei um projeto piloto aqui para a América Latina, chamado na época Growth Interessante. Initiative. Foi um desafio super legal, muito, muito interessante, com resultados super bons. E depois da entrega desse projeto piloto, eu acabei decidindo voltar a ter uma carreira mais especializada, né, em soluções de Customer Experience, e surgiu a oportunidade de ingressar na Salesforce para trabalhar novamente com contas Enterprise em Marketing Cloud, né? E eu acabei topando esse novo desafio, que é onde eu estou hoje. Uma carreira e tanto. ¿Con cuántos años você está en este momento, Thiago? Eu estou com 33 anos, Garay, mas acho que tem uma diferença, né? Que eu comecei muito cedo na carreira, né? Eu comecei a trabalhar Novísimo com ainda. 16 anos, né? É, ¿Cuántos? com 16 anos eu comecei a trabalhar. Então, apesar de ter Caramba! 33, eu estou no mercado já há 17 anos, né? Bom, uma das demandas, das perguntas que chegavam, comentários, na verdade, que chegavam no e-mail do canal, estava relacionado com um tema que eu considerei realmente importante para tocar. Todo mundo ficava muito feliz com as dicas dos entrevistados, que são pessoas top, que são pessoas fora da curva, que são outstanding, realmente pessoas impressionantes. Mas uma das perguntas quase recorrentes era: a maior parte deles está na casa dos 50 anos, neste momento. É muito interessante ver como eles fizeram, ver o mapa do tesouro, ver como eles percorreram todo esse caminho. Mas as coisas têm mudado muito nos últimos 15 anos. Será que hoje eles fariam igual? Será que os passos que hoje precisamos dar para iniciar uma carreira são exatamente os mesmos? E foi aí que surgiu a ideia de chamar algumas pessoas jovens, como este caso, que já estão promediando a primeira parte da carreira, para que explicassem quais e como foram os passos para chegar até aqui. A partir de aqui, em respeito às pessoas que fizeram as perguntas, eu vou ler cada uma dessas perguntas, porque eu quero ser extremadamente fiel a como elas foram redactadas. Não são perguntas minhas, são perguntas de várias pessoas, entre elas a minha própria filha, muitos colegas dela, estão já recém-formados, e amigos e demais, e algumas perguntas que chegaram diretamente pelo e-mail. Então, vamos com a primeira. A primeira pergunta, Thiago, é: como você lida com a pressão da sua profissão ao ser tão jovem? Uhum. Essa pergunta, né, é muito, muito interessante, cara. Eu acho que tem um aprendizado, né, que fica, e dá até para a gente fazer um paralelo, né? Quando a gente olha uma panela de pressão no fogo, a pressão da panela ela está dentro. E na vida corporativa é muito parecido, né? A pressão, independente do ambiente que você está, ela obviamente existe, né, de fora para dentro, mas ela só se transforma numa pressão nociva quando você absorve essa pressão e se coloca mais pressão. Então, Puta analogia, fantástica. os casos que eu tive
que eu acabei presenciando, né, no mundo corporativo, de pessoas que não conseguiam lidar muito bem com a pressão, não é porque elas estavam num ambiente que tinha muita pressão, é porque elas absorviam essa pressão e elas aumentavam a pressão em algumas vezes por se cobrarem demais. Uhum. Então, eu diria assim, tirando esse aspecto, né, da pressão quando ela se transforma nociva, eu acho que isso é muito mais uma questão interna, né, de você não conseguir absorver essa pressão e usá-la para te impulsionar. A Uhum. pressão ela tem um efeito muito positivo. Eu acho que quando a gente vai para ambientes que têm um alto nível de performance exigida, não tem como ele não ter uma pressão existente, né? Qualquer ambiente que a gente vá, numa empresa de grande porte, com profissionais altamente qualificados e com clientes que demandam um nível de atuação muito especializado e muito acima da média, a pressão ela existe, né? É natural, né? É como se a gente tentasse falar, puxa, um jogo de futebol, a final do campeonato, o jogo por si só já tem pressão, né? E eu acho que o grande segredo que talvez tenha me ajudado muito foi no momento que eu aprendi a usar esta pressão para me impulsionar. Conta um pouco mais sobre isso. Eu vou até contar um pouco de como foi o nosso começo, né, de coaching, né? Contigo, quando eu comecei as primeiras sessões, eu lembro muito bem que eu fazia esse papel de receber a pressão e me transformava na panela de pressão, estava perto do ponto de explodir, né? E eu lembro nessa época que você me deu dicas muito valiosas de como é que eu poderia usar essa pressão para me levar para frente. O que eu acho que tem de algumas práticas, né, que podem ajudar de repente o pessoal. Quando vem a pressão, acho que é importante a gente entender qual é o objetivo que essa pressão tem. Muitas vezes, puxa, o meu chefe está pedindo para eu entregar umas 10 coisas ao mesmo tempo. Não quer dizer que eu tenho que fazer as 10 coisas junto naquele mesmo minuto, né? Eu vou trazer um conselho que uma pessoa que eu admiro muito me deu há alguns anos atrás, que é separar o que é urgente do que é importante. Tudo é importante, né? Todas as coisas que a gente tem que fazer são muito importantes e têm que ser feitas. Só que algumas delas são urgentes. As coisas urgentes são as que a gente tem que fazer e entender que, puxa, algumas coisas importantes, elas vão ficar um pouco mais atrasadas. Não é que elas não vão ser feitas. Só que elas vão estar num ponto de trabalho que, no momento que elas se transformarem em urgente, em pouco tempo eu consigo entregar o que precisa ser entregue. Então, acho que essa questão de separar o que é urgente do que é importante é uma dica, né, de como usar a pressão para um ponto de vista mais positivo. O segundo ponto se a gente tentar se transformar num profissional de alta performance não é um processo natural, né? Não é naturalmente que eu vou me exigir mais do que eu precisaria ter. E a pressão muitas vezes ela vem com alguns aprendizados que a gente não quer entender ou enxergar como aprendizados, né? Eu lembro que quando eu comecei em vendas, eu tinha, puxa, 3 anos de experiência em vendas quando migrei para o mercado de tecnologia. E eu achava que eu já era um mega conhecedor de vendas, de processos de vendas e tudo, né? Acho que as gerações mais novas, elas têm um pouco dessa segurança, desse ponto de uma formação um pouco mais forte, e isso acabava me deixando um pouco resistente a novos aprendizados. E eu me lembro que teve uma época que eu tive um estalo, eu falei, puxa, eu estou com um chefe aqui que me desafia muito, me coloca um nível de pressão acima do que eu estou acostumado a trabalhar, e eu vou me colocar um desafio. Eu quero aprender uma coisa que esse profissional aqui, que já está há 20 anos no mercado de tecnologia, tendo alta performance, eu vou aprender pelo menos uma coisa com ele esse ano que ele fez, que ajudou ele a chegar onde ele está. E isso mudou muito a maneira de enxergar o mercado corporativo. Primeiro, mudou a questão de, puxa, eu passei a olhar para aquele profissional como alguém que teve uma carreira de extremo sucesso e eu tenho alguma coisa para aprender com ele. Então, eu passei a ser o papel de a pessoa que está aprendendo o tempo inteiro com pessoas que têm muito sucesso. E o segundo, eu comecei a me colocar metas ambiciosas.
e não muitas metas, né? Então, eu adotei uma prática para mim de colocar uma meta muito ambiciosa na minha profissão e uma meta muito ambiciosa na minha vida pessoal. Isso para o ano, né? Então, todo início de ano, eu me coloco, puxa, esse ano eu vou realizar essa meta aqui muito ambiciosa profissionalmente e vou realizar essa outra meta muito ambiciosa aqui pessoalmente. E aí eu passei a enxergar todo o restante das coisas que acontecem no trabalho como uma maneira de me aproximar mais da minha meta e da minha conquista. Então, não sei se eu respondi exatamente a Sí, pergunta. claro. Tiago, você se considera um millennial, verdade? Eu tô na época aí dos millennials, né? Eu tô bem na virada ali, né? Eu nasci em 89. Essa pergunta é minha. É, o que você acha de aquele, eu não sei como chamar isso, é uma ideia que se tem que os millennials não querem trabalhar fazendo uma carreira, né? Que não querem esperar o tempo certo, que não querem percorrer esse caminho em linha reta, senão, enfim, que querem fazer da vida deles uma permanente festa e algo assim como um filme cheio de glamour e de estrelas. Você é o exemplo vivo de que não é assim. É, eu colocaria aí, cara, assim, eu acho que a minha geração e as gerações mais novas ainda que a minha, elas tiveram uma criação muito diferente das gerações anteriores, né? Uhum. Por exemplo, nunca vivenciei um ambiente de guerra mundial. Eu também nunca vivenciei um ambiente de escassez extrema, né, que acontece Claro. frequentemente em guerras e que no Brasil aconteceu nas épocas de hiperinflação, que eu também não vivi. Uhum. Então, eu acho que a geração minha e as novas gerações tiveram pelo menos três características, né? A primeira, não ter vivenciado nenhum grande momento de escassez, e isso faz a gente entender o mundo de uma maneira um pouco diferente, que não é Uhum. melhor ou pior, ela é diferente, né? A segunda coisa, essas gerações elas tiveram as novas gerações tiveram um número muito maior de pessoas que foram criadas sem muitas necessidades, né? Então, puxa, pessoas que conseguiram estudar em escolas particulares, que conseguiram, que não tiveram a necessidade, não chegaram a passar necessidade ou passar fome. Então, acho que teve um número muito maior de pessoas que viveram da classe média para cima. E o terceiro é a questão tecnológica, né? A questão da tecnologia, não pela tecnologia, mas sim pelo fato de a informação estar disponível a todo momento. Então, isso faz muitas coisas que antes eram muito difíceis de serem vivenciadas, como, puxa, como será que é uma aurora boreal? Eu vou lá no Google e encontro milhares de fotos de uma aurora boreal e, apesar de não estar vendo a olho nu, eu consigo ter uma boa ideia do que é uma aurora boreal. Você Então, tem acho que fotos, vídeos. então, eu acho que essa questão da informação disponível, ela também fez novos questionamentos começarem a nascer. E aí, dito isso, né, da questão de entender o mundo de uma maneira diferente, talvez o que eu diga agora seja um pouco polêmico, né? Mas eu acho que as novas gerações, elas não têm a necessidade de mudar e se adaptar e não percebem a necessidade de ganhar dinheiro como uma coisa básica. E no Brasil, eu acho que a gente tem um outro paradigma, né? O pessoal que ainda passa por desafios na vida pessoal, cria uma vontade muito grande de crescer na carreira, de trabalhar e de ganhar dinheiro, e que é um pouco do mundo que eu vim, né? Eu acabei fazendo essas mudanças na carreira, não porque elas eram confortáveis ou porque eu planejei. Eu acabei fazendo essas mudanças porque eu precisava. Eu precisava e queria, né? Eu queria ter condições de ser independente financeiramente, eu queria ter condições de um dia comprar um carro, de um dia comprar uma casa. Então, a necessidade de construir a vida que eu queria
fez com que eu tivesse disposto a fazer muitas coisas. E aí eu acho que entra um ponto que parte das novas gerações, elas não estão dispostas a fazer as coisas que precisam ser feitas para conseguir criar uma vida rica, né? Para conseguir criar uma vida que o dinheiro tem um papel importante como ele tem, né? Eu não consigo desprezar o dinheiro como um papel importante. E a gente só despreza o dinheiro como um papel importante que ele tem depois que a gente já tem uma casa, depois que a gente já tem um carro, que a gente já tem alguma reserva. Mas até lá, o dinheiro tem um papel importantíssimo, assim. E eu Verdade. acho que parte da nova geração ainda não conseguiu entender qual é o papel que o dinheiro tem na vida. E aí Excelente argumento. Excelente. eu vejo muita gente olhando a questão de, puxa, eu quero achar o meu propósito, mesmo que esse propósito não me traga dinheiro. Só que eu brinco que eu sempre planejei a minha vida para quando eu for velho, para quando eu for idoso, né? Para quando eu estiver lá com 80 anos, eu não ter uma vida que eu olhe para trás e fale, puxa, eu gostaria de ter feito esse pedacinho aqui diferente, né? E parte disso é o sucesso financeiro, né? O sucesso financeiro é uma das variáveis que estão nessa equação. Verdade. Grande verdade. Vamos à segunda pergunta. Na faculdade, por exemplo, você tinha uma ideia de qual seria o caminho que iria seguir? Como foi que você chegou até aqui? É a pergunta que estamos fazendo. Eu tinha uma ideia muito clara, um objetivo muito bem traçado, que eu seria um engenheiro de robótica, né? Uhum. Na faculdade eu comecei a fazer engenharia elétrica, né? E o meu grande objetivo era construir robô, né? Eu queria construir máquinas industriais com automação, ser o cara que planejava essas máquinas, construía a máquina, fazia as soldas, bem coisa de esses filmes legais, né? E a minha vida foi para outro lado. Então, eu cheguei até a fazer um estágio na época de engenharia elétrica, foi super legal, encontrei coisas que eu me identifiquei super bem na época. Mas a vida escolheu outros caminhos, né? Eu acho que tem um pedaço da carreira que a gente escolhe e tem outro pedaço que é quanto a gente se adapta. Eu acho que essa analogia vale até porque a gente fala de startups hoje, né? O que a gente fala, puxa, startup tem que se adaptar, mudar de rota com frequência e tal, acho que o mesmo vale para a carreira. A carreira ela vai tomar vários rumos diferentes ali e o fator de a gente conseguir tomar as melhores decisões para apontar a carreira para a direção certa, tomar as melhores decisões, ele é fundamental. Então, na época, tive que sair desse estágio, porque eu tinha uma necessidade, né, de ajudar a pagar algumas contas em casa. E aí, puxa, a única carreira que pagava o que eu precisava ganhar era uma carreira de vendas. E não era nem pelo salário fixo, era pela comissão. Uhum. E eu era, na época, uma pessoa super tímida, né? Puxa, estava me desenvolvendo como engenheiro eletricista, mexendo em placa elétrica, né? Conversava só com o pessoal que ficava naquele laboratório que eu fazia estágio. E de um mês para o outro eu fui vender, atender cliente, no começo com pessoa física, então foi uma virada grande aí na carreira, né? Mas foi fundamental. Então eu acho que um ponto chave, assim, eu tinha uma ideia muito clara na faculdade, mas as oportunidades vão aparecendo e a vida às vezes toma decisões diferentes e a gente tem que estar disposto a dizer os sims muito bem pensados e com as escolhas corretas, mas a gente tem que estar disposto a dizer o sim. Muitas das mudanças que eu passei ao longo da carreira não foram confortáveis, foram bem desconfortáveis. Mas eu me orgulho muito das decisões que eu tomei e estou super feliz com para onde essas coisas apontaram, né? Não é a questão de deixa a vida me levar, mas também não é a questão de eu vou controlar 100% das variáveis, né? As oportunidades vão aparecendo, em alguns momentos a gente tem que abraçar essas oportunidades, né? Tiago, você me disse, a vida me levou para outro lugar, mas se você pensa um pouco, talvez você queria ser engenheiro eletrônico, você queria criar robôs, automação, mas você, na verdade, foi para a origem, o começo da origem do mesmo caminho. Porque hoje você trabalha em empresas, como chamamos, fabricantes de software. E esse software é aplicado em muitas dessas coisas. O que mais me chama a atenção é o fato de você
ter sido, como muito bem falou, uma pessoa mais fechada, mais tímida, e ter que vender alguma coisa que, digamos, não é tão fácil assim de vender. Não é física, não é grandemente necessitada. Como você trabalhou esse momento, essa mudança para conseguir vender? Eu sempre fui muito focado no conhecimento, Garay. Então, eu achava que eu não gostava de estudar, né? Uhum, Porque na escola, na faculdade, eu nunca fui um aluno que estudava muito, né? Tirava boas notas, mas não era um aluno que estudava muito. E por isso eu achava que eu era alguém que não gostava de estudar. Mas, do outro lado, quando se tratava de trabalho, eu devorava todos os conteúdos que me passavam. Então, essa questão de ter o anseio de se perguntar, puxa, como é que essas coisas funcionam? Estudar, ler portais, assistir vídeos, abrir a ferramenta, navegar, fazer personalizações, errar um pouquinho às vezes, né? Mas a questão de ter o interesse de aprender e de conseguir absorver conteúdo para depois replicar esses conteúdos foi fundamental na minha carreira. Assim. Eu comecei a carreira no mercado de tecnologia, tanto no mercado de tecnologia, eu tive 3 anos de vendas no mercado financeiro, né? uhum, Depois eu consegui juntar os dois objetivos, né? A minha necessidade ou carreira que eu gostei de vendas com o mercado de tecnologia que me levava mais perto lá do meu sonho na faculdade, né? uhum. Mas no momento que eu entrei no mercado de tecnologia para frente, eu sempre me questionava assim, puxa, o que eu teria que falar para alguém para que se eu fosse a pessoa que está ouvindo, eu comprasse esse produto? E eu primeiro, antes de eu tentar vender alguma coisa, eu me forçava a comprar aquela ideia que eu iria vender. Então, primeiro Sim, eu tinha que comprar o que eu ia vender, e a maneira que eu encontrava de comprar o que eu ia vender era conhecendo o produto. Então, eu comecei trabalhando com Dynamics CRM, eu era vendedor de Dynamics CRM, fiz uma academia de 2 semanas de Dynamics CRM durante a noite, né? Na época, dei sorte de pegar um período ali de férias da faculdade, fiz a academia de Dynamics, aprendi um pouco de plataforma e menos de um ano depois, eu estava construindo demonstração, criando tabela nova, criando campo, mexendo na solução, praticamente fazendo coisas que já eram o início de um projeto, né? Durante o ciclo de venda. E depois de um ano eu já tirava dúvida de novos consultores de projeto, de funcionalidades ou configurações da ferramenta. E isso foi muito pela vontade de aprender. Eu gostava de abrir a plataforma, eu gostava de navegar nas áreas. Puxa, eu vou fazer uma demonstração para uma construtora. Ah, a construtora ela não chama esse campo aqui de conta, ela chama esse campo aqui de empreendimento. Embaixo do empreendimento tem que ter o bloco, tem que ter a unidade. Então, eu começava a pensar um pouco no negócio do cliente dentro da tecnologia, eu estudava um pouco do segmento. Quando eu trabalhei com varejo, comecei a visitar lojas dos clientes que eu atendia, para entender como é que era a experiência como consultor, como consumidor daqueles produtos. Então, eu acho que na carreira eu acabei tendo uma vontade muito grande de aprender e sempre estudei muito dentro da carreira, né? Isso importantíssimo acabou me isso. levando, isso acabou me levando para uma pré-vendas, por exemplo, na Oracle. Eu saí, então, depois da engenharia elétrica, acabei migrando para um curso de economia, que foi onde eu me formei, e eu era um economista que era o especialista de soluções de CRM B2B da Oracle, né, em Uhum. pré-vendas. E isso foi tão amplo que chegou uma época que uma das soluções novas, de tanto gostar de estudar, eu aprendi mais do que o pessoal, acabei virando uma referência daquela solução para a região toda, né? Caramba, que bom. Eu acho que a vontade de aprender, cara, ela foi fundamental, assim, ela abre muitas portas, né? Vamos com a terceira pergunta. O que você acha da falta de mulheres ingressando na faculdade de ciências exatas, como engenharia e outras tantas? E aqui eu queria complementar um pouco esta pergunta, porque é uma verdade que você não vê tanta mulher nas empresas de tecnologia, ah, mulheres jovens trabalhando, por exemplo, em vendas, trabalhando em pré-vendas. Conta, o que você acha?
Eu acho que a gente já teve bastante evolução, né, nesse capítulo das mulheres. Acho que ainda tem bastante coisa a ser feita, mas já temos bastante mulheres trabalhando no segmento de tecnologia. Temos grupos específicos, né, de capacitação de mulheres para entrada no mercado. Acho que isso é super importante. Com relação a mulheres nas faculdades de tecnologia, eu fui criado pela minha mãe, né? Minha mãe Uhum. era mãe solteira, eu e minha irmã fomos criados praticamente só pela minha mãe, né? Durante a vida toda. E minha mãe sempre foi a provedora do lar, né? Então ela trabalhava, cuidava da gente e fazia tudo que tinha que fazer, né? Admirável. Então eu cresci com uma referência de mulheres fortes, né? E eu acredito nisso muito fortemente. Assim, as mulheres elas podem fazer o que elas quiserem, assim, elas têm totais condições e muitas vezes se desenvolvem mais rápido do que muitos homens. Então, a questão de mulheres em faculdades de tecnologia ou empregos de tecnologia, eu acho que é tão simples quanto a vontade que as mulheres têm de entrarem nesses segmentos. Porque disposição para fazer elas têm, e elas vão prosperar muito. Eu tenho grandes referências de mulheres no mundo corporativo, que foram grandes líderes para mim. Eu acho que se eu tivesse que dar alguma sugestão, eu falaria, puxa, procurem os grupos que existem hoje de capacitação de mulheres, de lideranças femininas, de mulheres em tecnologia. Tem muitos grupos super interessantes para incentivar, né, cada vez mais a entrada das mulheres na tecnologia e não e eu acho que um outro ponto bem importante também, né, cara, é assim, para trabalhar com tecnologia, não necessariamente você tem que ter tido uma formação na área de tecnologia, né? Era uma pergunta que queria te fazer, tirando disso. Tem muitas pessoas, eu conheci algumas pessoas que não são formadas em tecnologia, que estavam trabalhando sim na área de tecnologia, advogadas, contadores, entre outras tantas. Essas pessoas têm uma falta de conhecimento básico para poder operar dentro da área de tecnologia de TI. Não tem, cara. Eu tenho uma amiga, uma grande amiga, que ela é nutricionista de formação e na carreira ela é desenvolvedora de software. Caramba! Então assim, puxa, tem um conhecimento especializado que você tem que criar? Definitivamente tem. Mas você pode aprender enquanto você vai ganhando experiência, né? Obviamente você não vai entrar como uma desenvolvedora sênior no mercado corporativo, mas Uhum. puxa, vai lá, faz um curso intensivo de lógica de programação, depois vai lá, aprende a programar em alguma linguagem de programação que seja mais amplamente utilizado, ou se especializa, por exemplo, em desenvolvimento de Salesforce ou de outra plataforma, e as oportunidades vão surgindo, assim. Então, eu tenho amigas que são nutricionistas, tenho amigas que são advogadas, como você comentou, tenho uma amiga que é professor, que era da área de educação física, que também Caramba! no mercado de tecnologia, tenho amigas enfermeiras que foram trabalhar com tecnologia, então acho que a barreira de entrada no mercado de tecnologia não necessariamente ela passa por uma faculdade de tecnologia, né? Uhum. Essa barreira não existe. Assim, eu acho que hoje em dia, na verdade, a faculdade ela traz conhecimentos muito importantes ainda, só que ela não dita para onde vai a sua carreira, né? É, é uma pergunta que não posso deixar de fazer. O mundo de TI é um mundo machista? Eu acho que já foi mais, Garay. Hoje em dia, acho que ainda tem melhorias que precisam ser feitas, né? Não acho que é só no mundo de TI. Acho que como Uhum. sociedade ainda tem melhorias que Com precisam certeza. acontecer. Mas quando a gente compara o mundo de tecnologia com outros mercados, eu acho que a gente já teve avanços bastante expressivos, né? Sim. Eu acho que ainda existe um desafio de ter mais mulheres nos times, ter mais mulheres nas lideranças, mas acho que muita coisa já foi feita. A gente já vê as empresas, pelo menos as grandes fabricantes de tecnologia, chegando próximo de uma distribuição ali quase igualitária, com programas de equiparação de salários. De novo, acho que ainda tem coisas que precisam acontecer, mas eu diria que o mercado de tecnologia ele não tem mais essa questão.
machista, né? E quando existe, são profissionais que são machistas que na vida pessoal também são, né? Hum, Então, não é porque ele está no mundo de tecnologia ou por causa da formação dele, né? Acho que aí é um problema que é a um gente tem que problema próprio. identificar. É, A quarta pergunta diz: quais desafios você vê na sua área? Ah, eu diria, Garay, assim, é um desafio bom, tá? Eu acho que a área onde eu e os colegas estamos inseridos, ela tem um desafio muito, muito bom, que é como a gente faz para capacitar pessoas para continuar mantendo o ritmo de crescimento que o mercado de tecnologia tem. excelente. A questão toda é como a gente capacita as pessoas mesmo e traz para dentro, né? Se a gente pega as operações de tecnologia, é difícil a gente encontrar uma empresa de tecnologia que esteja crescendo menos do que 2 dígitos por ano. Tem empresas e operações que estão crescendo 3 dígitos por ano, mais de 100%, né? Estão dobrando de tamanho todo ano e já não são operações pequenas. Então, o desafio que a gente tem é como é que a gente capacita as pessoas para que elas conheçam, tenham uma boa formação em soluções, que muitas vezes não é uma formação que as faculdades dão. Puxa, pensando na Salesforce, por exemplo, para você se transformar num profissional Salesforce, são poucos os profissionais que viram uma telinha do Salesforce na graduação. Então, normalmente tem um curso de capacitação que precisa ser feito, tem um curso de desenvolvimento dessas pessoas que precisa ser feito, para que Uhum. elas consigam ingressar no mercado de trabalho. Mas o maior desafio na área de tecnologia, eu diria que de maneira geral, né? O desafio ele é a quantidade de pessoas para a gente continuar crescendo no ritmo que a gente está crescendo. A quinta pergunta diz: o que você diria para alguém que quer seguir nessa carreira? Puxa, cara, eu diria que tem um ponto, né, de seguir a carreira de tecnologia que ele é muito positivo, assim. Eu acho que hoje a área de tecnologia é um dos melhores lugares para se estar. Primeiro, pelo que a gente falou agora, né, da questão do crescimento do mercado. Então, não é Uhum. um mercado que faltam oportunidades, nem oportunidades de crescimento, nem oportunidades de emprego. É um mercado que você vê pouquíssima gente desempregada. Então, uma vez que o profissional entrou, conseguiu se capacitar, ele consegue transitar entre trabalhos muito rápido, né? E eu diria que o crescimento dentro dessa carreira é exponencial. Assim, a gente tem tecnologias novas surgindo com uma frequência muito alta, crescendo num ritmo muito alto, e, puxa, uma tecnologia que surgiu há 1 ano, 2 anos atrás, ela não tinha ninguém que conhecia. Então, se eu comecei a trabalhar com essa tecnologia hoje, eu vou ter ali talvez 100 pessoas, nem isso, no mundo, 100 pessoas que conheçam aquela tecnologia. Daqui a 5 anos, essa tecnologia aumenta 5 vezes de tamanho, e se eu já estou há 5 anos dos 6 que a tecnologia existe, eu sou um dos maiores especialistas daquele assunto do mundo. Então, é uma carreira que você consegue se especializar e se transformar numa referência muito rápido. Lógico, Uhum. demanda estudo, demanda dedicação, demanda experiência, demanda uma série de capacidades, mas é uma coisa que em outras áreas é muito mais difícil de fazer, né? Puxa, eu vou entrar numa área que já é consolidada no mercado, para eu me transformar numa referência nesse segmento são décadas, né? Difícil. No É mundo de uma tecnologia. carreira glamourosa, é uma carreira em que se ganha muito bem, é uma carreira onde permanentemente estão sendo criados novos desafios e novos caminhos. Tem alguma desvantagem? Eu não vejo desvantagens, cara. Assim, eu acho que eu vou fazer um disclaimer, tá? Um disclaimer no Uhum. sentido de que a carreira ela é muito promissora e tudo, mas eu acho que como profissionais tem 3 fatores, né? Que são muito importantes, assim. O primeiro é a questão de volume de trabalho. Eu vejo frequentemente notícias falando sobre a jornada de 4 dias agora, né? Eu sempre trouxe comigo assim, o volume de trabalho, ele é uma questão que diferencia os profissionais de alta performance dos profissionais que não têm alta performance. Uhum. O trabalho inteligente é outra coisa, mas se você tem um profissional inteligente que trabalha mais tempo, ele vai render mais, né? Então, o volume de trabalho é uma coisa que é importantíssima. Assim, o mercado de tecnologia, ele tem as épocas sazonais.
fechamentos trimestrais, épocas de go live de projeto, são épocas que as jornadas diárias elas vão ter mais horas trabalhadas. Uhum. Vão passar de 10 horas, 12 horas, às vezes mais tempo trabalhando no dia, mas são coisas sazonais. Então, acho que tem um tema que é a questão de volume de trabalho, que eu não acho que é específico da área de tecnologia, mas teriam outros lugares que teriam uma agenda mais preditiva, né, com horário de bater ponto para entrar, horário de bater ponto para sair. O lado positivo disso é que nas épocas que a demanda é um pouco menor, você tem mais flexibilidade, né? Puxa, hoje eu preciso ir no médico, vou entrar um pouquinho mais tarde. Eu nunca tive que entregar um atestado no mundo de tecnologia. Eu vou no médico, eu só aviso o meu chefe para ele saber que eu estou ausente, mas Uhum. nunca me foi exigido um atestado, né? A segunda coisa, cara, eu acho que as pessoas elas têm que estarem dispostas a fazer o que precisa ser feito. E eu digo isso dessa forma porque tem muitas vezes que não é o meu papel fazer aquela determinada ação, mas se eu não fizer, o projeto vai atrasar. E aí eu posso ficar lá trocando e-mails durante 2 semanas para tentar fazer o cara que deveria fazer isso, e que às vezes ou não está fazendo porque não consegue fazer, não sabe fazer, ou não está fazendo porque tem outras prioridades. Ou eu posso simplesmente ir lá e fazer o que precisa ser feito, né? Puxa, não é meu papel ir lá e desenvolver um determinado tipo de código, mas se eu tenho conhecimento para isso, ou se eu consigo buscar o conhecimento para isso e fazer algumas perguntas, puxa, eu vou lá e faço. Então, acho que essas duas características, né, elas são muito importantes no mundo de tecnologia, que eu diria que a área de tecnologia ela é um meio do caminho entre o emprego CLT, como a gente conhecia, né, no horário de bater ponto, de entrada, de saída, e o empreendedorismo. O empreendedorismo, É acho que interessante a analogia. essas características ficam mais exacerbadas, né, no empreendedorismo, mas no mercado de tecnologia tem um quê de empreendedorismo também. Bom, vamos aqui com a outra pergunta. A sexta pergunta diz: qual foi o momento da sua carreira em que você sentiu mais orgulho? Ah, cara, essa pergunta ela é forte, né? Eu acho que eu espero viver ainda os momentos que eu vou sentir mais orgulho da minha carreira, né? Mas eu tive 2 momentos que foram muito marcantes para mim, né? Uhum. O primeiro momento foi quando eu atingi os meus objetivos, que foram os motivos de eu ter ido para vendas, né? Então, foi o momento que eu consegui quitar as coisas que eu precisava quitar, que eu consegui resolver um pedaço importante da minha vida financeira e uma parte emocional que eu também tratei numa terapia, né? E o segundo momento foi quando eu pude retribuir o que fizeram por mim no início da minha carreira, né? No início da minha carreira, eu só entrei no mercado de tecnologia porque alguém topou pegar o cara que estava lá no mercado financeiro vendendo crédito e trazer esse cara para aprender o que era software e a vender software, né? O nome desse cara é Egon Corradini, né? É o cara que me trouxe para o mundo de tecnologia, que me deu muitas oportunidades para deslanchar nessa área. Eu falo isso para ele, ele fala, não, eu só fui te dando pista porque você estava conseguindo correr na velocidade que precisava, né? Que eu acho que ele fez muita coisa, assim, ele abriu muitas portas que ele não precisava ter abertas. E eu tive a oportunidade de, há alguns anos atrás, pegar uma pessoa que tinha uma qualidade de vida, uma condição de vida bem desafiadora, assim, com bastante desafios, mas tinha muita vontade de aprender e de fazer as coisas acontecerem, né? Esse cara não tinha condições na época de pagar uma boa faculdade e tudo, e aí eu consegui abrir uma porta para ele se transformar num estagiário na empresa que eu trabalhava, né? Olha que E de bom. lá para cá, esse cara cresceu muito. Hoje ele já é consultor sênior na empresa e mudou a vida da família dele inteira, né? Então, É acho muito que bom ter gratidão com aquele que te abriu a porta e é muito bom ter sido você quem repetiu esse movimento para um outro alguém poder fazer as coisas. É muito bom mesmo. é, O que você acredita que as novas gerações
estão trazendo ao novo mercado de trabalho? Eu acho que as gerações novas, cara, elas têm uma visão de mundo um pouco diferente, né? Uhum, Então, tem uma coisa que eu acho que ela é super positiva, que a questão de homens e mulheres nas novas gerações, ela já não é uma coisa que elas não nasceram enraizadas no machismo e também não nasceram enraizadas no preconceito, né? uhum. Nem com gênero, nem com opção sexual, nem com cor de pele. Então, acho que essa questão de inclusão e diversidade, as novas gerações estão trazendo com uma velocidade muito boa e questionamentos que antes não aconteciam, né? E a segunda coisa é a questão da sustentabilidade. As novas gerações não estão mais tão dispostas a fazer as coisas a qualquer custo, né? Existe um questionamento de, puxa, como é que eu faço isso mantendo um equilíbrio emocional? Como é que eu faço isso poluindo menos? Então, acho que as novas gerações elas trazem essas mudanças muito positivas para o mercado de trabalho, né? Quando a gente fala em novas gerações, também fala em uma nova forma de enxergar as coisas. A gente fala em uma outra visão. Eh, Essa visão é conflitante com esta atual geração que está conduzindo os destinos do país, os destinos das empresas, os destinos de tudo aquilo que nos é produtivo. Eu acho que ela não é conflitante, mas eu sinto às vezes um pouco de falta de vontade de aprender nas pessoas que chegam nas empresas. Não acho que isso é novo, porque eu tinha esse mesmo desafio, né? Acabei de contar agora há pouco do meu desafio de chegar com uma confiança muito grande, achando que eu sabia o que estava fazendo, né? Então, acho que as novas gerações ainda têm dificuldade de chegar no mercado e ter vontade de aprender. Vontade de aprender vários aspectos, né? Puxa, o cara que está hoje como presidente de uma empresa, como diretor de uma empresa, como gerente, às vezes até mesmo como consultor de 5 anos de experiência, ele tem alguma coisa para me ensinar. Da mesma forma que o cara que está chegando agora também tem alguma coisa para me ensinar, né? Uhum. Então, essa questão de vontade de aprender e de trocar os aprendizados, eu acho que ela é uma coisa que pode ser bastante explorada e melhorada. A segunda coisa é volume de trabalho, né, cara? Eu vejo hoje muitas discussões de, puxa, eu quero ter um equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional. E esse equilíbrio, eu às vezes tenho dificuldade de entender, né? Porque a gente mora num país que, aqui em São Paulo mesmo, né? Tem gente que tem que acordar às 4 e pouco da manhã para pegar o ônibus às 5 da manhã para chegar no trabalho às 8. Então são Verdade. 3 horas de ônibus para ir. Verdade. Aí faz Sim. o trabalho braçal, mais 3 horas de ônibus para voltar. Então é uma jornada de 16 horas, 15 horas no dia. E aí eu às vezes me deparo com o pessoal que tem uma jornada de 8 horas de trabalho se questionando de, puxa, eu quero mais qualidade de vida. E aí eu acho que muitas vezes a gente acaba puxando essa questão da discussão, né? De ter mais qualidade de vida versus o volume de trabalho que a gente estava falando, que ela é conflitante. Então, eu acho que os profissionais que estiverem dispostos a terem volume de trabalho, a se dedicar mais, eles vão se diferenciar. Como sempre fizeram, né, galera? Não é novo isso, né? Algumas Verdade. receitas se repetem, né? Sim, isso depende mesmo. A próxima pergunta eu costumo fazer para algumas pessoas, mas para contextualizar ela. Você, além de ser um jovem empreendedor, um jovem que sempre procurou achar os caminhos certos, conheço praticamente boa parte de tua história e é reconfortante ver uma pessoa como você fazer isso. Talvez uma das coisas que não tenha sido muito divulgada é que você participou do Shark Tank, junto com teu amigo e colega e sócio, amigo da infância, o Bona, né? E tiveram durante um bom tempo um empreendimento relacionado com saúde,
ah, cumpriu um processo, cumpriu uma etapa que foi muito interessante, que te ensinou muito para ele, e que acho que é válido, é valideiro passar por esses processos. Então, enveredando tudo isso com a pergunta que vem agora é, se você, por um acaso do destino, pudesse voltar no tempo e se encontrar com Tiago há 10 anos atrás, o que você falaria para esse Tiago? Essa pergunta também é interessante, interessante. Eu acho assim, Guy, só falando aí da vivência, né, do empreendedorismo, né? Uhum, Eu tive uma época ali que eu falava, puxa, eu gostaria de empreender, né? Poder cuidar do meu próprio tempo, puxa, eu vou conseguir escalar muito mais, ter grandes ganhos e tal, né? Acho que de certa forma eu romantizava muito o empreendedorismo. E eu fui para uma jornada, né? Eu e o Bona é um amigo meu de muitos, muitos anos, a gente tem uma linha de pensamento muito parecida, e aí a gente acabou entrando nessa área de empreendedorismo, abrimos uma clínica médica, né? Com o objetivo de ter um braço B2C e outro B2B. Tivemos a oportunidade de participar do Shark Tank, foi uma experiência super diferente, bem legal. Mas eu diria que o maior aprendizado que eu tive dessa história, eu parei de romantizar o empreendedorismo com capital próprio, né? E aí eu passei a olhar muito mais, como que eu comentei agora, né, da área de tecnologia ser um mix entre empreendedorismo e a carreira CLT tradicional, porque eu tenho as minhas metas, eu tenho as minhas cotas de vendas, né, que precisam ser uhum, entregues, são agressivas dentro de um mercado, com as regras do jogo que existem ali, né? E dentro desse cenário, é como se eu estivesse cuidando da minha lojinha, só que numa empresa. Eu tenho tido bons resultados ao longo dos últimos anos, mas no final do dia, quando não tenho os bons resultados, eu continuo tendo uma segurança financeira que no empreendedorismo próprio você não tem, né? uhum. Então, acho que o grande aprendizado que eu tirei disso foi de romantizar menos, né, o empreendedorismo e olhar o meu trabalho de uma forma diferente. Eu passei a me olhar como um empreendedor dentro de uma empresa de grande porte e eu passei a olhar, puxa, quantas oportunidades eu tenho de ajudar os meus clientes a transformarem, né, operações, a inovarem nos seus negócios. Então, passei a olhar meu trabalho de uma forma diferente. Mas indo para o tema aí do conselho, né, que eu daria para mim há 10 anos atrás, eu acho que foi um aprendizado que eu tive. A minha esposa teve um papel muito importante nisso, né? Pelo fato de ter uma ambição muito grande, eu tinha uma ambição, ainda tenho ambição, mas na época ela era uma ambição muito grande, né? E eu queria ter conquistas grandes. Eu acabei tomando algumas decisões que foram ansiosas. Eu tinha uma ansiedade muito grande, né? Então, eu acabei tomando algumas decisões antes do tempo que eu deveria ter tomado. Eu não me arrependo, porque elas me trouxeram até onde eu estou hoje, mas sabendo do que eu sei hoje, eu teria tomado decisões sem a ansiedade, eu teria olhado as coisas de maneira mais fria, teria pensado um pouco mais nas situações que eu estava ali, o que que eu tinha de opções, e eu acabei deixando a emoção impactar muito nessas decisões que eu tomei. Estou numa posição que eu gosto muito, acho que não sei se eu tivesse seguido esse caminho há 10 anos teria sido melhor ou não, mas eu daria esse conselho, assim, de, puxa, tomar decisões mais pautadas, mais calmas e pensar na vida mais a longo prazo, né? Eu acho que quando a gente é jovem, a gente olha assim, puxa, daqui a 5 anos, não, daqui a 5 anos eu quero ter muito dinheiro, já quero ter viajado para muitos países e tal, e aí passam 5 anos, você olha para trás, puxa, são só 5 anos. A carreira vai, se eu vou trabalhar por 40 anos, pelo menos, na minha vida profissional, eu estou há 17 anos, não cheguei nem na metade da minha carreira profissional ainda, né? Então, hoje eu olho as decisões e a carreira com uma amplitude de tempo muito maior. Antes de ir para a última pergunta, e desde já te agradecendo pelo teu tempo e por tudo
tudo que você falou que é extremamente importante para esta garotada que está assistindo este vídeo. Queria fazer um pequeno comentário. Alguns anos atrás, um dos meus mais importantes aconselhados, um megatop que ainda hoje está no topo da pirâmide e crescendo ainda mais, ele falou: puxa, Gustavo, se você olha o que você tem feito comigo, que seria de alguém se você pegasse esse alguém na faculdade? Por que você não tenta? Por que você não pensa nisso? Já que você só trabalha com pessoas de altíssimo nível. E aquele comentário ficou pipocando aí na minha cabeça, pipocando. E foi assim que um dia o Amorim me apresentou você. Então, Tiago, para aquele que nos está ouvindo, é esse rapaz que começou a trabalhar comigo quando ainda não tinha se formado. eh, E fizemos um caminho que ainda é curto juntos. E é um caminho que me enorgulhece enormemente. Eu sinto um orgulho muito grande de você, Tiago, porque você aprendeu, bateu a cabeça, cometeu erros, teve acertos enormes, mas ver a evolução da tua capacidade de pensamento, ver como você mudou de mindset, me enche de orgulho. Realmente fico muito orgulhoso de você. Mas vamos à última pergunta. O pessoal aqui quer que você dê um conselho. Que tipo de conselho você daria para todos aqueles que estão assistindo, todos aqueles jovens que estão começando na carreira, que estão saindo da faculdade, que estão prontos para isso? Que conselho você daria para eles? Ah, legal. Garanto, antes de responder, assim, a gente está trabalhando juntos há 8 anos, pouco mais de 8 anos já, né? Algo assim. E acho que você esteve envolvido em todos os momentos das decisões mais importantes que eu tomei, algumas da carreira e algumas da vida pessoal, inclusive, né? Então, eu vou começar a resposta da última pergunta falando de olhar muito bem as pessoas que você está próximo, né? Eu só tive a oportunidade de me desenvolver, aprender as coisas que eu aprendi, crescer como pessoa e como profissional, porque eu estive perto de pessoas que eram muito mais capazes que eu e me ensinaram muito, né? Você foi uma dessas pessoas, o Jorge Toledo, o Mário Tillet, antes deles, o Carlos Amorim, o Egon, teve inúmeras pessoas aí que foram muito marcantes, desde pessoas que estão de altíssimo nível, como esses nomes que eu comentei, até pessoas que são pares meus, que estavam lá no dia a dia, e hoje eu coloco um objetivo para mim de estar perto das pessoas que tenham uma maneira de pensar que eu acredito. Então, eu mudei recentemente para Salesforce e uma das primeiras coisas que eu comecei a olhar é, puxa, quem são as pessoas que gostam de trabalhar e estar no escritório bastante tempo? Não é que elas estão lá porque elas precisam, né? Elas estão lá porque elas gostam de estar lá, elas estão lá porque elas gostam do trabalho que elas fazem, elas vão para uma apresentação para cliente para dar um show porque elas gostam de fazer isso, né? Uhum. E eu escolhi estar perto dessas pessoas. Eu poderia ter escolhido estar perto das pessoas que gostam de ir para o happy hour, né? Então, acho que a escolha de quem são as pessoas que você vai estar perto, ela é uma coisa fundamental, assim. O Flávio Augusto é um cara que eu sigo, né, nas redes sociais e ele soltou uma frase que me marcou, né? Ele falou, puxa, se algum amigo meu me oferecer para consumir droga, por exemplo, mesmo que eu diga não, eu já errei por estar perto do cara que me ofereceu, né? Então, Boa. a escolha de quem são as pessoas que você está perto, ela é muito importante. E as últimas movimentações que eu fiz na carreira, elas foram muito mais pautadas em quem eram os líderes que eu iria trabalhar, quem eram as pessoas que eu estaria perto, do que as empresas ou desafios. Lógico que isso contou, né? Mas o líder, a proposta do líder, o que essas pessoas estão fazendo, contou muito mais, assim, contou bem mais porque essa visão, essa capacidade de execução, elas te levam para um patamar diferente, elas te fazem se questionar mais, elas te fazem entregar mais. E,
E acho que uma outra coisa importante, né? Não, não aceita só os conselhos das pessoas que te glamorizam, né? Acho que várias das nossas reuniões você trouxe cutucadas muito importantes que eu precisava ouvir. E as pessoas que eu normalmente ouço nos momentos mais importantes que eu preciso tomar decisões são as pessoas que têm a coragem e clareza, né, de dizer o que precisa ser dito, mesmo que eu esteja fazendo um caminho errado. Eu já tive momentos na carreira que as pessoas que estavam ali me disseram, cara, eu acho que você está tomando uma decisão errada por causa disso, 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 e essa opinião foi o que fez eu mudar de ideia. Não está errado mudar de ideia. Então, estar perto das pessoas que tenham capacidade de dizer o que é certo ou errado é muito importante. E mais um aspecto que eu colocaria aí, Garanha, é, eu, eu não acredito que uma pessoa que não viveu uma determinada situação consiga te dar um conselho do que você deveria fazer para ser bem-sucedido. É. E eu tentei outros coachings, né, antes de começar contigo, e o que me chamou a atenção, você viveu o mundo corporativo. Então, quando você dá um conselho, você é um cara que sabe o que acontece lá dentro, você sabe quais são os aspectos políticos, é uma coisa que você viveu e venceu, né? E aí eu acho que esse é o outro ponto, assim, eu vejo hoje que a gente tem uma disponibilidade de conteúdo, de influenciadores, de gente tentando propor coisas tão importantes, mas que ainda não chegaram lá, né? Puxa, tem gente querendo ensinar como você faz para ser um líder incrível, mas que nunca liderou um time. Como é que você faz para se transformar numa pessoa rica, mas que ainda não tem dinheiro, né? Então acho que o ponto, assim, as figuras que a gente tem de referência tem que ser os caras que chegaram lá e que viveram. E também, quando eu virei, né, de pré-vendas para vendas, eu tinha uma crença. Eu achava que as coisas em vendas podiam ser diferentes do que elas eram feitas. Mas eu não ficava lá na minha cadeira falando assim, não, ó, o cara tá fazendo isso, tá errado. Eu falei assim, não, a coisa pode ser diferente. Eu quero lá, eu quero viver o que o cara tá vivendo, e eu quero mostrar e entender que eu consigo fazer diferente. Foi o que me motivou. Algumas coisas eu consegui fazer diferente, outras não. Outras eu aprendi que o jeito que os caras faziam era o certo, né? Então acho que também você, às vezes, ficar apontando o dedo, né? Tem um outro ponto importante nisso, assim, de, ao invés de criticar, vai lá e mostra que dá para fazer diferente. Faz, vive aquela situação e mostra que dá para fazer diferente, né? Quando trabalhei recentemente agora com o Mário, eu tive a oportunidade do Mário ser meu líder direto durante um tempo, e eu lembro que o Mário me falava que eu tinha que fazer uma coisa diferente, e eu ficava pensando assim, bom, se eu não fizer o que ele está falando que eu tenho que fazer, ele vai fazer e vai fazer muito melhor do que eu faria. Então é melhor eu fazer, né? Então acho que esse é um ponto. E assim, para não deixar passar em branco esse tema, galera, que é um tema que eu gosto muito, né? A questão da felicidade e da gratidão, né? Puxa, eu hoje, como profissional e como pessoa, eu tenho muitas ambições ainda. Eu quero crescer para determinados lugares, tanto na pessoa, tanto como família, como quanto profissional no trabalho, né? Mas ao mesmo tempo tem um outro lado da gratidão, né? Eu acho que, puxa, olhar para os últimos 5 anos e ver quantas coisas você construiu e tem orgulho de ter construído. E todos os dias pensar nisso. Eu tive uma época que eu montei uma listinha. Eu colocava assim, pô, quais são as coisas pelas quais eu sou grato, né? Ah, eu sou grato por ter um emprego que eu gosto, que eu faço o que eu gosto. Ah, eu sou grato por não ter que trabalhar aos sábados e domingos na maior parte das vezes. Ah, eu sou grato por tal coisa. Então, eu fiz uma listinha das coisas que eu sou grato, que foram as coisas que eu conquistei até hoje ou até aquela época. E isso faz a gente enxergar a vida de um jeito diferente. Excelente. E o último ponto aí, Garay, para não deixar isso passar em branco, para quem está entrando no mercado de trabalho, nunca gaste mais do que você ganha. Essa talvez seja uma das Conselho de ouro. mais importantes. Porque eu lembro que quando eu comecei eu ganhava R$ 2.000 de salário, né?
E com os R$ 2.000 de salário, eu ainda conseguia guardar 10% do que eu ganhava, né? Ah, eram R$ 200 na época, eram R$ 200. Mas era o que no final do ano dava para eu ir lá e comprar um jogo novo, ou um videogame, ou fazer uma viagem. Então, acho que esse aspecto de nunca gaste mais do que você ganha como receita importante ali é uma dica de ouro. Excelentes conselhos, Tiago. Eu acho que têm sido super úteis e que vão ajudar muitas pessoas. Tiago, só resta te agradecer muitíssimo e tenha a certeza de que vamos a voltar a conversar. Muito obrigado mesmo. Obrigado, Garay. Foi muito bom conversar contigo e estar aqui hoje. Vale.